Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos tratando sobre o assunto do Espírito Santo. Aula de Teologia Sistemática, Apostila 1, aula 9. No primeiro momento, meus irmãos, nós tratamos algumas questões sobre o que algumas heresias falam a respeito do Espírito. Mas nesse momento nós queremos também falar a respeito de você, meu irmão, minha irmã, que diz que é cristão, que diz que tem o Espírito Santo. Eu quero levantar também algumas perguntas para que nós possamos tratar sobre este assunto. Muitas pessoas dizem hoje em dia que conhecem o Espírito Santo. Mas eu quero perguntar a você, como é que você diz que conhece o Espírito Santo? Se você não vive de uma forma constante, cheio da presença de Deus, esclarecido. Se o Espírito é o Espírito de luz, é o Espírito de Deus, que esclarece, como a pessoa que é cheia do Espírito Santo não tem esclarecimento, é uma pessoa inconstante, sem uma mente esclarecida da verdade, obscurecida pelos ritualismos, pelos preconceitos, pelos dogmas eclesiais, escravizada pelo sistema religioso. Como é que você diz que tem o Espírito Santo, se você no seu espírito próprio não vive sem conseguir compreender, escravo dos desejos carnais? Como é que você diz que tem o Espírito Santo se você é escravo dos desejos carnais? Se você não é totalmente liberto? Se você tem uma tendência a se desviar das coisas de Deus e procura as coisas do mundo? Que Espírito Santo é este que habita dentro de você? Como é que você diz que tem o Espírito Santo se você não age com sabedoria, se você é uma pessoa que não busca o entendimento, se você não crê na revelação de Deus? Como é que tem pastores, como é que tem padres, como é que tem pessoas que dizem que são cristãos e não creem na revelação de Deus? Como é que eu posso crer que eu tenho o Espírito Santo e ao mesmo tempo eu não creio que esse Espírito possa se revelar através das pessoas para edificar o corpo de Cristo? Como é que você diz que tem o Espírito Santo se você não é uma pessoa voluntária? Se você não se congrega, se você não procura servir na obra de Deus? Eu quero deixar bem claro que a Bíblia diz que a obra de Deus não é construção de monumentos faraônicos. A obra de Deus é a transformação em vidas. Paulo diz que nós somos o edifício de Deus e a obra de Deus somos nós. E quando se fala em congregar, não está se falando em apenas viver preso dentro de quatro paredes a serviço de um pastor ou de um padre. Não. Congregar significa, na essência, agregar-se com, juntar-se com, ter um sentimento de unidade, de união, para que a obra de Deus seja feita. E não apenas ser escravo do denominacionalismo, de imposições ministeriais de líderes. Porque se, por exemplo, nós tivermos 5 igrejas ou 5 pontos alugados, a quem chamam de igreja, e aquele rebanho for proibido de visitar um ao outro, nenhum dos 5 estão se congregando, porque não estão se unindo para realizar a obra de Deus. A igreja não é o reino, ela é a porta do reino, mas o que importa é que o reino de Deus chegue, e não a denominação dessas igrejas. Como é que você diz que você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, se você não procura agir por fé? Daí a palavra profetizar, agir em prol da fé, e você não persevera na vontade de Deus? Como é que nós dizemos que temos o Espírito Santo se nós não conhecemos a vontade de Deus? Se nós somos pessoas que nós não cremos nas profecias? Isso eu me refiro a cristãos. Cristãos que tratam a Bíblia apenas como um livro histórico, como um livro filosófico, que tratam a questão do Espírito Santo como se fosse apenas um problema psicossomático. Como é que você diz que tem o Espírito Santo, se esta unção que você tanto prega, a unção de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus, não traz uma mudança interior, não traz uma santidade prática? Quando eu falo de santidade, eu não me refiro a veste comprida. Eu me refiro a pudor, a essência de relacionamentos. Eu me refiro à purificação de ideias e de mente.
Eu me refiro à consciência de ser igreja, consciência do seu papel no mundo, consciência do seu relacionamento com Deus, consciência cristã, ecológica. Como é que você diz que tem o Espírito Santo se a tua adoração não é uma adoração verdadeira, porque não está envolvida com o ID? Ela apenas se baseia em compromissos de shows para arrecadar dinheiro, mesmo colocando o nome de convite, mas na verdade o valor que dizem que é irrisório, não é. Onde se vende a palavra de Deus, onde apenas o desejo é de comercializar a venda de CDs e DVDs, mas não há um cumprimento do ID, de viver a palavra, de procurar ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Os órfãos, as viúvas, os necessitados continuam famintos, continuam sedentos. Como é que você diz que tem o Espírito Santo se muitas vezes você não crê e nem tem temor a Jesus? Porque te falta o poder da graça. São cultos e missas sem graça, são homilias sem graça, são louvores sem graça, são obras sociais sem graça. E as pessoas olham e dizem: que desgraça, que falta da graça de Deus, porque tudo é pago. Só o dinheiro que vale, só o que importa é atrair as pessoas que têm alguma coisa, culto dos empresários, reunião dos bilionários, mas não se volta para o social. Que Espírito Santo é esse? Como é que você diz que você tem o Espírito Santo se você não age em unidade? Se você só prega o lucro, se você só prega a fama, se você só prega o prazer? Os sinais seguirão aos que creem, mas hoje está invertido. Hoje as pessoas pensam apenas em cura física, em revelação e bênção, mas não estão compromissadas com a pregação, com o ensino, com o batismo, com o discipulado, com a esmola, com a coleta, com o serviço. Como é que você diz que tem o Espírito Santo se não há união? Não há uma obra social de várias igrejas unidas para a glória de Deus, porque cada um tem de perder o dízimo, o dinheiro dos seus rebanhos. Como é que você diz que tem o Espírito Santo se você combate a própria obra de Deus agindo carnalmente, não sendo espiritual, levando os teus conceitos próprios? Como é que você diz que tem o Espírito Santo se você não obedece a Deus? Se você procura ser um desviado? E quando eu falo de desviado, eu não me refiro àquele que está afastado da igreja por estar entristecido com a corrupção do sistema, ou por aquele que está afastado porque não teve mais tempo de participar de um culto. Mas eu falo também daqueles que estão dentro da igreja, com Bíblia na mão, pregando, louvando, assumindo trabalhos, dirigindo congregações, estão desviados, fora do propósito de Deus. Rebeldes, fazendo sua própria vontade, tratando as ovelhas do jeito que querem, porque quem manda lá são eles. A igreja não é mais do Cristo, é deles. Quem manda aqui sou eu. Se não está satisfeito, vai embora, dizem. Como é que você diz que você serve ao Espírito Santo se você guarda ídolos no seu coração? E quando se fala de idolatria, não estou aqui me referindo apenas aos ídolos de barro, de pedra, de gesso, que são conduzidos em procissões. Nós vamos olhar aqui no Salmo 115, onde Deus nos fala, nos aborda sobre esse assunto. Ele diz assim, olha: porque dizem as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem sons lhes saem da garganta. Tornem-se semelhantes os que os fazem e os que confiam neles. Talvez você diga: ah, meu irmão, caro pastor, professor, você está falando sobre idolatria capitalista, que usa imagem para fazer quermesse, para fazer procissões. Mas eu quero dizer também que quando você tem boca e não fala, você está sendo ídolo.
Quando você tem verdades para serem ditas e você é omisso, calado, comprado pelo sistema. Quando você tem olho e faz de conta que não está enxergando o erro, a Bíblia diz que aquele que pode fazer